Ficar rico é bem fácil. O mais difícil é parar de se sabotar no processo. Não é sorte, não é nenhuma fórmula mágica, é uma definição clara do seu objetivo e uma diferença entre ativos e despesa, gasto do seu dinheiro. Essa diferença é o que faz você enriquecer a longo prazo. Hoje eu vou separar esse vídeo em duas rotas. O podre de rico e o cara que tem liberdade financeira. E eu vou provar para você a diferença desses dois caminhos. Primeira coisa que você precisa fazer é definir a sua rota. Você realmente quer ser podre de rico, 100 milhões, bilionário, ou você quer ter liberdade financeira? Existem vários estudos que comprovam que com acima de 40 milhões, se eu não me engano, tá? É um número específico assim, em dólar no caso, você já consegue ter o mesmo padrão de vida que um bilionário tem. Então o bilionário tem muita diferença do propósito dele, do tanto que ele vai se esforçar pelo acúmulo de capital e o nível de vida que você consegue ter por alguns milhões de dólares também. Então você precisa ter na sua cabeça qual você vai escolher. Primeira rota, o caminho podre de rico. O custo é a sua vida, que é o próprio negócio. Risco extremo. Exemplo, o maior empresário do mundo na nossa atualidade, Elon Musk, com mais de, acho que era 400 bilhões de dólares, né? Mais de 2 trilhões de reais em patrimônio, lembrando que esse dinheiro ele não tem ele na conta. A Forbes, a revista, ela calcula o que vale as ações que ele tem das empresas como Tesla, SpaceX e chega nesse patrimônio de meio trilhão de dólares. Um exemplo claro dele, dorme 4 horas por dia, trabalha 16 horas por dia e é casado com o próprio negócio. Ele tem relatos do Elon Musk dormindo no chão da fábrica dele no Texas. É diferente. Então você sabe que não é mais dinheiro, isso é um propósito de vida que ele tem e por isso ele trabalha dessa forma. O propósito dele requer isso. Então você tem que definir qual o caminho você vai seguir. O exemplo que eu dei é o primeiro podre de rico. Segunda rota, liberdade financeira. Aqui o patrimônio a gente estimula 5 milhões de dólares. Custo da sua disciplina de 10 a 15 anos de trabalho. Claro que não é todo tipo de trabalho. Quando a gente presume isso, é quando você tem exponencialidade no seu trabalho. O que seria o fator de alavancagem? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu faço isso que eu estou fazendo, uma aula individual para uma única pessoa, eu posso cobrar 1.000, 2, 3, 10, 20, 40 mil reais. Eu não tenho nenhuma exponencialidade nesse vídeo. Agora, se eu tenho esse vídeo é postado no YouTube, e a entrega do YouTube, com uma boa entrega, dura 10 anos, 20 anos de entrega no YouTube, é de forma exponencial. Tem uma teoria que é a teoria da alavanca, né? Por isso que é alavancagem, vem do ato de uma alavanca. Se você tiver uma alavanca tão grande, você consegue levantar a terra. Então você tem o ponto de contato na ponta, sendo mais leve do que no meio, obviamente, o alavanca consegue levantar a terra, obviamente, dependendo do tamanho. Esse é o fator de alavancagem. O fator de alavancagem é exponencial. Esse cara que eu tô citando um exemplo para vocês, ele vive bem, tranquilo, e a maior vantagem dele não é só o financeiro, porque realmente ele vai ter muito capital, 25 milhões de reais, e sim o seu tempo. Ele ainda consegue encurtar aquele tempo. Então pensa, um cara que chega nesse mesmo platô financeiro aos 60 anos de idade, e esse cara conseguiu chegar nisso aos 45 anos de idade. Olha a diferença do tempo de vida dos dois. Os dois têm o mesmo patrimônio, mas ele conseguiu encurtar dos 60 para os 45 anos aquela meta financeira dele. Então, é difícil dizer, mas o cara que tem mais tempo livre, ele vai ter muito mais dinheiro, ele vai ter muito mais prosperidade, vai ser a palavra correta, do que o cara que tem mais dinheiro mais velho. Aquele ditado, né? Virou clichê falar isso na internet. Ah, eu trocaria a minha vida com você que tem 20 anos, porque você tem mais tempo. Na verdade, que eles não trocariam, não. Mas você que tem mais tempo disponível, você tem uma liberdade maior. Então a liberdade financeira é você também ter o tempo para poder usar aquele capital que você construiu. É muita diferença entre ter um capital exageradamente grande e não conseguir usar, não só por causa do valor do capital, que você consegue gastar qualquer dinheiro, por isso que quem ganha na Mega Sena quebra, mas porque você tem tempo para poder aproveitar ele. Vou te explicar a equação mais simples do mundo para você enriquecer. Primeiro, reserva de valor, podendo ser imóveis. Segundo, podendo ser ações de outras empresas. E o terceiro, Bitcoin. Aonde é um dinheiro, como é que eu te explico para vocês? É um dinheiro virtual, protegido pela blockchain, onde nenhuma empresa ou muito menos um estado vai ter controle sobre cujo ele. Então você tem muito mais liberdade e ele também não sofre inflação com o tempo. Então essa seria a maior vantagem. Não tem como imprimir novos. O estado pode imprimir dinheiro a todo momento. Agora o Bitcoin é uma quantidade limitada, se eu não me engano 21 milhões de Bitcoins. Gerações de rendas recorrentes.
Empresas consistentes, comissões recorrentes, royalties de produtos criados. O que seria, por exemplo, royalties de produtos criados? Seria você é uma franquia, por exemplo, a pessoa vai abrir a franquia, ela tem que te pagar um royalty daquele faturamento todo mês. Isso é um royalty de uma franquia aberta que você consegue receber todos os meses. Uma comissão de um trabalho que você já fez, que você recebe para sempre de outras pessoas usando. Ponto negativo, coisas que tiram dinheiro no seu bolso. Existe uma filosofia que é pessoas que enriquecem e se enriquecem endividando. É verdade, completamente, absolutamente verdade. Mas é um endividamento diferente de gasto. É um endividamento onde você consegue calcular o retorno previsto. Consegue entender o que eu tô falando? Você trocar o seu Gol por um Corolla não tem retorno previsto, tem gasto previsto. Então você tá assumindo um novo gasto e não um novo possível investimento que vai te trazer um retorno futuro. Tem muita diferença entre ambos os fatores. Você precisa saber calcular esse custo de oportunidade e para onde esse dinheiro seu tá indo, porque senão você sabe com toda certeza que ele não vai ter retorno. E você sabendo calcular essas entradas que eu dei exemplo para vocês e essas saídas que você vai ter, é onde você tem o acúmulo de capital, onde você literalmente enriquece. É o que você consegue arrecadar todos os meses com várias fontes de renda, menos o que você consegue gastar. Lembrando que gasto não é investimento. Você pode estar pegando 20% desse rendimento, 20% dessa rentabilidade sua mensal, para você aumentar a exponencialidade do futuro. É diferente de gasto que não tem retorno. Vou dar 2 exemplos práticos agora para vocês. Primeiro, João ganha 20 mil reais por mês, tem uma BMW, um apartamento de 2 milhões, um Rolex e um patrimônio líquido de menos $500 mil. Você pensa, por que? Sendo que ele tem carro, tem Rolex? Porque ele se endivida. A classe mais rica do Brasil, assim, sem ser os grandes empresários, sendo pessoas formadas, seriam os médicos, e também a classe mais endividada e a que tem menor tempo de vida também. Olha como a vida é cruel. Você vê que nem tudo é salário, nem tudo é renda mensal. Calma, já vou continuar o vídeo, mas antes, preciso da sua ajuda. Clica no botão de se inscrever, inscreva-se no canal e eu vou dar aqui 5 segundinhos para você inscrever que eu já vou voltar pro vídeo. E aí, inscreveu? Bora pro vídeo. Segundo exemplo, Maria. Ela ganha 8 mil reais por mês, ela mora de aluguel, investe 4 mil reais, 50% do salário todos os meses e ao longo dos anos ela conseguiu juntar um patrimônio de 400 mil reais. Tá vendo como ela conseguiu ganhar quase um terço do que o outro ganha, ganhar 40% e ter o dobro do patrimônio. Um é menos $500 mil de gasto por causa do endividamento que ele tem com o tempo. O outro consegue ter um dinheiro líquido que ainda rende 4 mil reais todos os meses para ela. 400 mil em um ano daria algo em torno de 48 mil. Limpo, né, descontando imposto de renda, daria algo em torno de 4 mil reais por mês, mais ou menos. O custo real de você ter 1 milhão de reais. Que é 1 milhão líquido? Então prepara-se para o cálculo. Ó. No Brasil a gente tem 27,5% de imposto de renda. Então você de lucro não faturamento, precisa ter 1,375 mil. Então 1.375.000 com o imposto cair para 1 milhão. Isso eu não estou contando ainda o faturamento, isso eu estou falando lucro. Porque muitas das empresas têm 15, 20% de margem. Então você tem que faturar no mínimo 8, 7 vezes a mais que isso para você ter esse dinheiro de forma líquida, já descontando imposto de renda da pessoa física. Segunda comparação, pessoa jurídica, meta 1 milhão de reais líquido, o imposto médio vai ser 15%, onde você precisa ter de lucro já limpo 1.115.000 reais. Lembrando, não estou falando de faturamento, senão a gente tem que calcular no mínimo 7, 8, 9, 10 vezes mais, dependendo da sua margem, ok? Agora, como um funcionário CLT consegue atingir esse 1 milhão de reais do mesmo cálculo? Meta 1 milhão líquido, salário 10 mil reais por mês, vou pegar essa base desse salário, poupa 30% ao mês, eu recomendo reinvestir 50%, não 30%. 30%, 3 mil reais, tempo estimado para isso, 28 mil reais. Mas o que eu quero falar para vocês é que todo guru fala isso na internet e esses números são uma mentira, são uma falcatrua. Vou falar o porquê. O salário mínimo em 1994 era, se eu não me engano, sei lá, 70 reais, alguma coisa do tipo. E hoje em dia o salário mínimo é 1.500 reais. 1 milhão de reais em 28 anos não vale mais dinheiro com a inflação do Brasil hoje, ok? É isso que você tem que entender também. Então quando você vê o primo rico falando, vai valer 1 milhão. Não, não vai valer 1 milhão. Ponto final. Se eu não me engano, de acordo com a inflação hoje do Brasil e de acordo com a evolução do preço da picanha nos últimos 10 anos, que foi 5 a 6% ao ano, em 2170 a picanha também custará 1 milhão de reais. Estão entendendo como 1 milhão não vale nada a longo prazo? Consegue entender isso? Que você pensa, mas se eu investir isso em 30 anos eu tenho 1 milhão? Não, você não tem 1 milhão. Tem 100 mil hoje, como se tivesse 100 mil hoje. Então, a longo prazo não faz diferença. Então, não adianta ficar fazendo conta de padeiro, conta de mexerica, de 100 reais por mês para investir. O importante é começar, mas o importante é enriquecer. É criar fontes de renda e trabalho para enriquecer rápido. Senão, você nunca vai atingir esse dinheiro. A longo prazo, ele não vale esse dinheiro. O seu neto, em 2.100 e bolinha, o seu neto vai estar pagando 1 milhão na picanha.
Você vai deixar de herança para ele 2 milhões? Você juntou economizando R$300 por mês? Então não faz sentido. Agora a solução dos 4 caminhos que eu vou explicar na prática. Primeiro caminho sendo empregado e investido na calma. Já tem aqui até anotado, ó. Velocidade lenta, risco. 100% de risco, porque você não vai atingir, não enriquece, ok? Segundo, teto. O teto existe e não consegue ultrapassar, porque tudo é uma ilusão. O Brasil, ele imprime 17% da sua moeda ao ano. Então o Brasil imprime mais dinheiro do que você consegue enriquecer. Tá entendendo? Os juros é 15, 13, tirando imposto de renda, e ele imprime 17. Não faz sentido nenhum. Isso aqui é um manicômio, não tem como. Não tem como você pensar que R$200 você vai ficar rico um dia. Isso é conversa pra boi dormir, pra você ficar comprando coisas que eles mandam. Segundo caminho é você tendo o seu próprio negócio, ok? Risco variável, pode ser alto e baixo da mesma forma. Velocidade média, não vai ser nem a mais rápida do mundo e nem a mais lenta do mundo. Segundo ponto, o teto é inexistente. Com o seu próprio negócio, você consegue se tornar bilionário. Então é a forma mais inteligente possível de você conseguir. Caminho número 3, compra e venda de ativos. Como funcionaria a compra e venda de ativos para vocês entenderem na prática? Você consegue saber fazer transações entre ganhar na compra é mais importante do que ganhar na venda. É muito importante todo mundo decorar isso. Você economizando dinheiro na compra, você lucra mais do que na venda. Exemplo, se você comprou um produto de 1.000 e vai vender por 1.100, a sua margem é 10%. De 1.100, você ganhou R$100, sua margem é mais ou menos 10%. Portanto, a cada R$1 que você economizar na compra dele, é muito mais vantajoso do que vender R$1 mais caro. Consegue entender isso? Exemplo grotesco para vocês. Se eu conseguir economizar R$1 na hora de comprar qualquer coisa, é muito diferente do que na hora de eu vender algo. Se eu tô vendendo algo de R$1.000, a minha margem é 10%, então eu ganhei só 100, eu desconto imposto, funcionário, meu lucro é X. Então eu preciso faturar, muito provavelmente 10 vezes, 12 vezes aquele R$1. Então eu tenho que conseguir faturar R$12. É mais fácil economizar um. Então muitas vezes você saber fechar a torneira é importante no início, na hora de saber abrir a torneira de rendimento. Claro que o mais importante sempre será ganhar mais, ponto final. Mas você saber controlar todos os gastos é o que enriquece a longo prazo. E o quarto caminho é um caminho que é uma construção, eu deixei anotado para explicar para vocês. Aonde você começa em um emprego, onde você vai aprender algo. Se você não estiver lá para aprender algo que você vai evoluir a longo prazo, não faz sentido estar ali. Não é só pelo salário, e sim para você estar aprendendo algo ali dentro para você executar para você. Em qualquer área dá para aprender. Então você consegue aprender e ir para o negócio com o know-how daquilo, ok? Consegue ir para um know-how entendendo o que funciona, o que não funciona, aonde economiza dinheiro, aonde gasta mais, quais são os acertos. Por exemplo, uma vez eu vi um corte do Caíto Maia falando da Chili Beans, que ele falou, eu não lembro de cabeça, mas um tamanho exato que tinha que ser a Chili Beans. Um exemplo, se a Chili Beans fosse maior do que 62 metros, ela não dava lucro, o franqueado empatava com o aluguel e não saía no lucro. E se fosse menor, o cliente ficava pouco tempo na loja, não vendia tanto e também não saía tanto no lucro assim. Então até o tamanho dos metros é 100% calculado para ter o retorno perfeito. Se for maior, você briga com o aluguel. Se for menor, você vende menos. Então tá vendo como que tudo você consegue aprender se já estiver naquela área? Então você começa dessa forma para ir para o próximo nível. No início do vídeo eu expliquei para vocês como funciona a alavancagem e agora eu vou citar a alavancagem na prática. Existem 3 tipos de alavancagem. Primeiro, mão de obra. Você pode usar 8 horas por dia da sua própria mão de obra, igual a 8 horas, ou você pode comprar a mão de obra de alguém, de 10 pessoas, que você tem 80 horas de produção diária. E quantos valeria aquelas 80 horas? Claro que depende da profissão, mas valeria em média R$15 mil de salário por mês, que é R$1.500 salário mínimo. Então com R$15 mil por mês, você consegue comprar 80 horas de trabalho diário. Consegue ver como que a matemática fica diferente? Como que fica exponencial essa alavancagem? Segundo, capital. É a regra do jogo, né? Nunca use o seu dinheiro. Sempre use o dinheiro da banca. Dinheiro só entra, dinheiro não sai. Regra básica. Todo mundo enriquece endividando. Então você saber usar o dinheiro que não é seu para enriquecer é uma tática muito mais inteligente. Exemplo, você coloca R$10 numa máquina de dinheiro, é o exemplo que eu quero dar, e essa máquina de dinheiro vai te devolver R$20 agora. Mas, contudo, todavia, você consegue um agiota para pegar esse dinheiro. Você não vai usar mais os seus R$10. Você vai pegar agora 100 do agiota e R$10 seu. Então você tem 110 para virar, por exemplo, R$200, ok? Agora o cálculo não é que foi 110 para 200, foi 10, que é o seu dinheiro, para aqueles 200, que os outros não é seu. Entendeu? A multiplicação do dinheiro daqueles 200. Você consegue pagar o dinheiro que você pegou, os outros 100 que você pegou, pagar 110, 120 com juros. Então, antes, você fez, por exemplo, R$10 virar 20, no exemplo que eu dei. Agora, com os mesmos R$10, você fez R$10 virar 200. Dos 200 que sobrou, você vai tirar
122 de OTA, vai sobrar 80, então sobrou R$80. Você fez 10, virar 80. Olha o poder de saber usar o dinheiro de outra pessoa. Terceiro, mídia. A mídia é a maior moeda do século, por isso que você vê bilionários produzindo. E agora até o Mark Zuckerberg tá lá bonitão, shapeado, pega lancha. Por quê? Porque a mídia, a sua autoimagem, a atenção, realmente é a nova moeda do século e é o que mais vale dinheiro. Todas as pessoas estão todos os tempos nos celulares, nos computadores, ouvindo, vendo e consumindo. Então a sua atenção, ela vale ouro. Aquele ditado clássico, o que você não está comprando, o que não é pago é porque o produto é você. Exemplos reais dos 3 tópicos agora que eu anotei. Primeiro tópico, o exemplo que eu quero dar é da Uber. A Uber, com horas de trabalho, ela usa a escala exponencial, porque o carro não é dela e os motoristas também não são delas. Então a Uber é a maior empresa de carros do mundo e não tem um único carro. Segundo, dinheiro dos outros. A Nubank é um dos maiores bancos do mundo, é o maior banco do Brasil hoje em valor de mercado, se eu não me engano. E a Nubank até hoje é endividada. Por que a Nubank ela é endividada? Porque ela usa o capital de terceiros para ela poder escalar. Até hoje a Nubank não gera lucro mensal. O terceiro que eu quero falar sobre mídia é a Netflix. Olha o tanto de pessoas que assinam então ali vendendo a sua atenção o tempo todo. O YouTube também, vendendo a sua atenção no YouTube o tempo todo, todos os dias. Por isso que a sua atenção vale muito mais do que você imagina. Checklist final. Para você ficar rico, você vai precisar de, primeiro, definir a sua rota. O quão livre você quer ser a longo prazo. Segundo, saber controlar a entrada de ativos e de gastos, que são os passivos, para você conseguir ter aquela equação que eu expliquei. Terceiro, escolher seu caminho principal. Como você vai chegar lá? Igual eu citei, trabalhar, aprender, empreender, reinvestir, escalar e em diante. Terceiro, alavancagem. Só o fator de alavancagem, igual eu expliquei de forma financeira, o tanto que R$10 vira 80 e não vira mais 20. Saber usar o dinheiro para se alavancar de uma forma muito mais rápida e consistente. Agora eu quero saber de você, qual que vai ser o seu plano de ação e o que você vai executar. Qual que vai ser dos 4 caminhos que eu citei que você vai seguir? Comenta aqui embaixo, eu quero ler todos os comentários e quero ver o que vocês vão falar e o que vocês aprenderam, o que vocês vão levar para sua vida daqui em diante. Se você ainda não é inscrito, está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para um amigo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.